Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim para falar sobre saúde, inovação, qualidade de vida. Eu sou Elias Ajube, médico psiquiatra, e aqui eu trago duas pessoas mais do que especiais. Primeiro, doutora Maíssa Marsola Scandiucci, que é médica ginecologista, formada na Faculdade do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Também fez a sua formação em gineco-obstetrícia na Faculdade de Medicina de Jundiaí e a especialização no Pérola Byton, onde ela fez mastologia. Aliás, as mamas são assunto do nosso podcast de hoje. Mastologia no Pérola Byton, que hoje é o Hospital da Mulher, né, Maíssa? Isso mesmo. E também temos aqui a nossa querida doutora Juliana Ajube Guide, minha irmã, que é médica. Ela é cirurgiã plástica, formada pela Unicamp, e também na Unicamp fez a residência médica de cirurgia plástica e a especialização em reconstrução de mama. E aí a gente vai entendendo por que estamos com essas duas aqui hoje, que é para falar sobre câncer de mama. Muito bem-vindas. Obrigada. Meninas, começar então um pouquinho aqui com a Maíssa. Nosso primeiro episódio com duas médicas hoje, muito legal, e a gente vai falar sobre câncer de mama, começando com uma pergunta. Maíssa, a dor na mama é o principal sinal de câncer de mama? Na verdade, não. A dor mamária é o principal motivo que as pacientes procuram mastologistas, geralmente, mas não é sinal de câncer. Na verdade, ela é uma alteração relacionada com hormônio, até com estresse. O câncer de mama raramente dói. Então quer dizer que o principal sinalizador para as pessoas buscarem ajuda, na verdade, não é o principal indicador de câncer. Exatamente. E o que é que as pessoas devem saber que pode representar um risco para o câncer? De verdade, o que é um sinal? Na verdade, hoje, o desejo de todo mastologista, né, que é bem difícil de conseguir, é que a gente descubra o câncer na fase que ele não dá sinais, né, na fase que ele não é palpável, na fase que ele não é visível. Mas se a pessoa não tem acesso aos exames, seria mudança de forma de mama, saída de secreção sanguinolenta do mamilo, mudança de textura de pele, palpação de nódulos duros e não dolorosos. Isso sim são sinais de câncer. Um nódulo já seria uma indicação um pouquinho... Sim, sim. Um nódulo mais endurecido, que ele é mais rígido. Eu falo que parece uma pedrinha brita dentro da mama. Ju, quando chega lá paciente querendo fazer uma cirurgia estética da mama, às vezes tem uma palpação em que se descobre um nódulo, alguma coisa assim, ou tem algum exame que tem que fazer antes da cirurgia? Com certeza. Quando a paciente busca uma cirurgia mamária estética, mais importante de tudo, antes de levar ela para uma cirurgia de redução, de elevação, de colocação de implante mamário, é ter certeza que aquela mama não tem nenhuma doença. Eu não posso fazer uma cirurgia estética sem descartar algum problema, alguma doença mamária. Então, sempre faz parte, independente da idade da paciente, exame de triagem para ter certeza que a mama não tem nenhuma doença. Quais são esses exames de triagem? Na verdade, o preconizado pelo Ministério da Saúde é a mamografia. Em consultório, eu sempre faço mamografia e ultrassonografia, tá? E, quando for necessário, uma ressonância mamária. Mamografia é aquele exame que a mulher coloca a mama e dá aquela espremida, não é isso? Elas reclamam, às vezes, que Sim. dá um incômodozinho. Inclusive, muitas fogem dela por conta de dor, mas é uma dor rápida. Já passei por essa experiência, é dolorido, mas não é... Dá para aguentar. Dá para aguentar, é por um bom motivo. Então, certeza. se eu estou entendendo, uma mensagem importante aqui é que as pessoas vão ter que detectar, não é tanto no autoexame, não é tanto porque está dando sinais, e sim porque está fazendo prevenção. Prevenção. Com certeza, prevenção. Perfeito. E aí, uma vez que encontre alguma coisa nesse exame, claro, não vai nesse momento ainda fazer a cirurgia plástica, e sim fazer uma avaliação de mastologista e com uma biópsia. Sim,
Na verdade, se tem uma alteração suspeita, a gente sempre faz a biópsia. Algumas vezes a alteração talvez nem seja tão suspeita, mas com a intenção de já liberar para fazer uma cirurgia plástica, a gente faz a biópsia, porque a biópsia é a única forma, na verdade, um resultado de estudo anatomopatológico, e a única forma que a gente tem de ter certeza absoluta que é uma doença benigna ou que é uma doença maligna. Então, uma vez detectado no exame alguma alteração, isso representa a necessidade, muitas vezes, de fazer uma biópsia e, a partir disso, determina toda a conduta. Todo o tratamento. Se tira um pedaço da mama, se tira inteira, não é isso? Sim, a gente começa com quimioterapia, que hoje, na verdade, assim, a parte do tratamento do câncer de mama tem uma evolução muito rápida, né? Então, eu até brinco com as minhas pacientes que antigamente de mama, de mastologia, 10 anos atrás, não é 50, 60 anos, porque mudou muita coisa. Então, hoje, com a biópsia, a gente já consegue saber, com um estudo que chama imunohistoquímica, que eu falo que é a raça do câncer, o subtipo do câncer, a gente consegue saber se a gente precisa partir para uma cirurgia mais agressiva, uma cirurgia menos agressiva, ou iniciar o tratamento com uma quimioterapia para depois ser operado. E, de acordo com o tipo de cirurgia, qual tipo de reconstrução a gente tem que fazer. Aliás, nesse gancho de qual tipo de reconstrução, é bem diferente quando tem que tirar tudo, uma mastectomia radical, ou só uma parte da mama. Fala um pouquinho das diferenças para a gente, Ju. Uma mastectomia em que faz só um quadrante, que quando o tumor é pequeno, dependendo do tipo de tumor, você não necessariamente precisa fazer a mastectomia em que se resseque a mama toda. Então, quando você faz uma ressecção parcial da mama, dependendo do quanto se tira, nem sempre precisa fazer alguma reconstrução. Muitas vezes a própria mastologista faz uma técnica de remoção de tecidos laterais para repor o tecido, faz uma pequena movimentação e consegue montar a mama sem precisar colocar uma prótese ou sem precisar levar tecidos à distância. Porque às vezes é preciso pegar um pedaço de pele, alguma coisa assim, de outro lugar da pessoa para colocar, para substituir a falta da pele que tem ali na mama? Sim, quando a cirurgia de mastectomia é uma mastectomia completa, que vai tirar a mama toda e, eventualmente, uma quantidade grande de pele, aí muitas vezes é necessário levar uma pele de outra região. Por exemplo, uma pele que a gente pode usar aqui das costas, que é um retalho, porque ele vai com vascularização, com inervação. A gente traz com a musculatura. Quer dizer, não solta tudo, não arranca esse pedaço. Não arranca tudo. Mantém uma raiz. Uma raiz aqui na axila, traz para frente, e embaixo desse retalho a gente coloca uma prótese. Esse é um retalho, chama retalho músculo cutâneo, porque traz um músculo, cutâneo, porque traz uma pele de grande dorsal, que é a região aqui, que é o nome do músculo, né? Retalho músculo cutâneo de grande dorsal. Só que o músculo ele é fininho e a pele também, então não traz tanto volume. Então a gente traz para cobrir e coloca o implante de silicone por baixo para reconstruir. É uma técnica boa, porque não causa muito déficit nas costas, em termos estéticos, fica uma cicatriz, mas não causa grandes deficiências na região doadora e fica uma reconstrução boa, bonita. Aliás, até para trazer nesse sentido, né? Qual que é o papel da cirurgia plástica quando a gente pensa numa reconstrução de mama depois de ter um tumor, ter tido uma cirurgia? Porque é diferente de uma cirurgia estética puramente, né? Com certeza. A cirurgia plástica, muitas pessoas acreditam que é um procedimento estético, né? Hoje em dia, como a cirurgia estética ganhou muito espaço na mídia, as pessoas têm, às vezes, a impressão de que plástica é quase que só estética, mas a cirurgia plástica tem um perfil reconstrutivo em diversas... tem várias aplicações reconstrutivas também, para tratar queimadura, para reconstrução após ressecção de tumores, tumores cutâneos e... Para o câncer de mama, é uma cirurgia importante, porque
a mama é um órgão da feminilidade da mulher. Então, quando se tira a mama inteira e não se reconstrói, certamente aquela mulher, a maioria das mulheres ficam com uma sensação de mutilação, de perda de autoestima, de perda da feminilidade, alteração da sexualidade. Então, a reconstrução acaba sendo uma coisa muito importante para essas mulheres. E aí é que entra a questão da cirurgia plástica reconstrutiva na parte do câncer de mama, para tentar devolver para essas mulheres todas essas coisas que ela pode perder. Então, a expectativa precisa ser bem trabalhada com a pessoa antes da cirurgia, né? Sim, aí entra aquela questão assim, existem 2 momentos em que essa reconstrução pode ser feita. Ela pode ser feita de imediato, assim que se retira a mama, ou pode ser feita de modo tardio. Antigamente, quando surgiu a reconstrução, era muito mais comum ser feita de modo tardio. Quer dizer, faz a cirurgia para tirar o tumor e num segundo momento... Depois faz a quimioterapia, a radioterapia, faz o tratamento do câncer primeiro. E depois fazia-se a reconstrução. Tinha vantagens e desvantagens. A desvantagem era o período que a mulher vivia aquela sensação de mutilação. Mas a vantagem é que a mulher tinha um pouquinho mais de consciência de que, por passar pela mutilação, o que vier, ela aceita como um presente. A expectativa acaba sendo um pouco menor do que as pacientes que a gente vai e reconstrói de forma imediata. Então, a forma imediata, óbvio, é muito mais saudável emocionalmente, porque a paciente não passa pela mutilação. Mas é muito complicado alinhar com aquela paciente a expectativa que ela deve ter, porque é muito diferente a cirurgia reconstrutiva de uma mama que foi ressecada do que uma cirurgia estética que a gente faz numa paciente que não teve que tirar o órgão. Se você já teve alguém na família que passou por isso, se você já passou por isso, comenta aqui pra gente e aproveita e se inscreve no @Hospital 22 de Outubro. Aproveita e ativa suas notificações no YouTube, clica no sininho. Esses comentários ajudam a gente, inclusive, a ajudar a responder mais dúvidas e fazer mais programas como esse. Esse é um assunto muito legal. Maíssa, eu queria saber nesse sentido se são mais as mulheres jovens, meia-idade, ou se são mais idosos que chegam por conta de um tratamento de câncer, e também qual é a diferença na expectativa delas, dessas faixas etárias diferentes. Na verdade, hoje a gente fala que o câncer de mama não tem muita idade mais, né? O mais comum é dos 40 aos 70 anos, que é a faixa etária que o Ministério da Saúde institui para a gente fazer até o rastreio. Mas eu tenho pacientes que variam entre 21 anos até 93 anos com câncer de mama diagnosticados. O que eu percebo em consultório é o quê? As pacientes mais idosas, elas viveram uma outra realidade do câncer, da palavra câncer. Nem se falava esse nome, falava aquela doença, como se pegasse, parecia, né? Parecia que tinha já um estigma, né? Uma sensação de que o desfecho ia ser trágico. Exatamente. Né? Então, assim, as pacientes mais velhas, quando a gente fala que ela está com câncer, a reação dela é muito diferente. Ela se sente muito mais... como que eu posso falar? Muito mais triste, talvez, com muito mais medo do que as mais jovens. As mais jovens, elas recebem um diagnóstico um pouco mais tranquila, entre aspas. Tem uma impressão de que quem absorve mais esse baque são as jovens, as mais jovens, e as mais idosas sentem mais como uma espécie de sentença de algo muito negativo. Sim, só que as mais velhas, elas têm uma característica, o quê? Elas topam qualquer parada para se curar, vamos colocar assim, tá? Se precisar ficar sem a mama para eu me curar, eu fico. Se eu precisar ficar... o que eu precisar fazer para eu ficar curada, eu faço. As mais jovens também têm essa característica de fazer o que for necessário, mas elas têm muito mais a parte estética também do que as mais idosas.
Quer dizer, para as mais jovens, isso faz sentido, essa questão da vaidade ainda é mais importante. Pensando nisso, as vantagens de já terminar a cirurgia e antes da pessoa acordar, já ser feita uma reconstrução. E na hora que ela acordar, ela não estar tão mutilada como estaria, isso muda o resultado em termos de risco de depressão dessa pessoa? Ajuda bastante. Com certeza, melhora. E é comum isso? É comum a mulher, depois dessa experiência, se deprimir, ficar muito para baixo, com esse diagnóstico ou com tratamento? Com o diagnóstico, algumas sim, tá? No meu consultório em particular, eu não tenho tantas, mas o que eu já percebi é o que elas baqueiam muito no final do tratamento. Porque durante o tratamento é tanta coisa que você tem que fazer, é tanto exame, é tanto médico, é tanta coisa que você está o tempo inteiro atribulado para se curar, vamos colocar assim. Aí você termina essa fase inicial do tratamento, só que você ainda está em um acompanhamento muito de perto. Tem que ir em médico de 3 em 3 meses, tem que fazer rastreio, tem sempre aquela pulguinha atrás na orelha, se vai voltar, pode voltar, não pode voltar. Então, nessa fase do final da primeira parte do tratamento, que é a mais atribulada, geralmente acontece mais a depressão, porque você fica numa sensação meio de, nossa, mas eu não estou tratando, mas pode voltar. E se voltar? A incerteza é uma dificuldade para lidar, né? Porque quando você está em tratamento, vamos colocar assim, não que depois você pare o tratamento, mas quando você está num tratamento mais rigoroso, vamos colocar assim, como a quimioterapia, você está lá no meio. Então, de repente, você meio que se vê órfão. Até umas pacientes falam assim, doutora, eu estou com saudade de ir te ver. Porque, assim, via tanto, aí, de repente, começa a dar mais uma espaçada, você vai se sentindo meio estranho. E o processo da quimioterapia? A quimioterapia envolve um montão de medicamentos diferentes, cada vez surgem mais opções de tratamento, mas é comum que a pessoa sinta, nessa fase, os efeitos da quimioterapia também deixem a pessoa um pouquinho mais vulnerabilizada? Sim, porque, infelizmente, o tratamento oncológico, ele, não só a quimioterapia, mas toda a parte oncológica, ela muda muito o organismo inteiro da pessoa, né? Porque ela trata o que é ruim, mas ela dá uma estragadinha no que é bom também, né? Igual qualquer Ela medicação. está atacando as células que são células tumorais, mas está também células boas. células saudáveis. Então, a maioria das quimioterapias se cai cabelo, cai sobrancelha, cai cílios, cai unha, você incha, porque toda quimioterapia você tem que usar doses altas de corticoide para evitar efeitos colaterais. Na quimioterapia de mama, em específico, a maioria das pacientes ganham peso. Apesar de passar mal, elas ganham peso até por inchaço, por edema. Então, influencia demais a parte psicológica delas. A mulher se vê sem cabelo, muitas mulheres elas preferem se ver sem mama do que sem cabelo. Perfeito, Porque a mama você consegue esconder. Isso, às vezes disfarça com o jeito de se vestir, mas o cabelo E usar o lenço, às vezes, também, né? E ainda é estigmatizado. É um estigma, né? Porque, assim, as pessoas olham. O ser humano, ele olha o diferente. O diferente chama atenção. Nesse sentido de fazer a reconstrução, justamente evitar esse estigma todo, é diferente a prótese, o silicone que usa para uma reconstrução ou para uma cirurgia estética? O silicone em si, não. Né? Tem 2 tipos de prótese hoje no mercado, que a prótese texturizada e a prótese de poliuretano. Tanto uma quanto a outra a gente pode usar, tanto em estética quanto em reconstrução. Então, não há diferenciação só pelo fato de ser estética ou pelo fato de ser uma reconstrução pós-mastectomia. O que é muito diferente normalmente, numa cirurgia só estética, é muito mais simples você atingir
um resultado mais harmônico, mais próximo de uma mama normal, mais simétrico. E numa reconstrução, isso sempre é mais complicado. Claro. Tem vários fatores que atrapalham isso. Tem várias diferenças de um lado para o outro, da cicatrização, E um fator, por exemplo, é que assim, é muito comum na cirurgia de mama com câncer, depois da quimioterapia, ou durante, ou antes, você precisa também da radioterapia. E a radioterapia, ela causa uma espécie de uma queimadura na pele. E aí contrai a pele? Isso, a pele fica, nem sempre é visível, às vezes é visível, a pele fica até mais escura, mas às vezes nem é tão visível, porém é uma inflamação, uma vasculite, e a pele fica mais rígida. E não só a pele fica mais rígida, como a reconstrução feita naquela área irradiada, por exemplo, a prótese colocada naquele lado que tem irradiação fica mais dura e mais firme do que a prótese colocada do outro lado. Então, mesmo que seja prótese dos dois lados, por exemplo, às vezes fica uma prótese mais firme, mais alta, e a do outro lado um pouquinho mais natural. E dá para fazer um segundo tempo de cirurgia? Dá. É comum a gente fazer alguns ajustes para tentar minimizar essas diferenças, fazer um segundo tempo para reconstruir um bico quando você não fez de imediato. É muito comum você fazer mais tempos cirúrgicos para deixar isso um pouco mais simétrico. Pegando esse gancho, a simetrização é uma coisa que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas porque as mamas são diferentes de um lado para o outro, mesmo no normal delas, não é isso? É comum. Muitas mulheres têm mamas diferentes, independente dessa questão de ficarem diferentes por causa de uma cirurgia pós-câncer, também muitas mulheres têm mamas assimétricas. Uma das cirurgias plásticas de mama é torná-las simétricas. Simetrização das mamas, você melhorar as mamas e deixá-las simétricas, é comum também. Tira um pouquinho mais de um, menos de outro. E deixar as duas mais parecidas. parecidas. Coloca prótese de número diferente, às vezes? Eventualmente, sim. Em algumas situações, a gente pode colocar próteses de tamanhos diferentes. Se você aí usa sapatos de pés diferentes, não é a mesma coisa. As próteses de pés diferentes, comenta aqui com a gente se você tem prótese, se você teve experiências diferentes com próteses, já teve que trocar alguma vez. Tem que trocar a prótese de tempo em tempo, João? Pode precisar, sim. Geralmente, uma paciente que coloca próteses simplesmente por estética, sem ter complicações, e pode passar, às vezes, anos, 10, 15, 20 anos com a mesma prótese, sem ter nenhum problema e não precisar trocar. A prótese não tem um prazo certo de validade. Tem muita paciente que acha que é assim, eu pus prótese, dali 10 anos vem e fala, doutora, a prótese tem validade de 10 anos? É fácil, a gente examina, faz um exame de imagem, vê que a prótese está boa, que a mama está boa, pode ir trocando a prótese por alguns anos, que não tem problema. O que eu sempre oriento mantenha seu acompanhamento anual com seu ginecologista. Se você não sente nenhum sintoma, não está rígida, não tem dor, não tem nada, pode manter sua prótese sem precisar mexer. Agora, se você sente que elas enrijeceram, ou tem dor, ou percebe um aumento de volume, que pode significar um líquido, um seroma, aí pode acontecer a necessidade de troca. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto, mas existe câncer de mama em homem? Existe. Não é uma coisa muito comentada, até porque ela é raro, né? Corresponde, acho que a menos de 1% dos cânceres de mama no mundo, mas existe. E geralmente o homem ele acaba descobrindo numa fase um pouquinho mais avançada, porque é raro o homem que tem o hábito de olhar as mamas, né? Porque o homem tem mama também, não como a mulher, mas tem. E geralmente eles não olham, não passam a mão, ou se passam, não passam com atenção, porque o câncer de mama no homem, geralmente, ele é palpável, porque ele não faz um rastreamento. Só que quando eles procuram o médico, geralmente tem uma tendência a estar um pouquinho maior, já com um pouco de comprometimento de pele, já está um pouquinho mais avançado. Mas o câncer de mama em homem, quando acontece, você também tem que pesquisar a parte genética, que tem mais influência da parte genética, da parte de hereditariedade, quando é masculino.
Hoje em dia essa questão genética já começa a ganhar um espaço bem importante, né? Eu me lembro, já tem acho que mais de uma década, a Angelina Jolie teve um exame do gene, do BRCA, e que, diante da alteração, ela optou por fazer uma retirada preventiva da mama, não foi isso? Mamas e ovários, ela Mamas e retirou. ovários. Na época, isso gerou muito ruído. Muito borborinha. Hoje em dia, é comum fazer isso, preventivamente, tirar as mamas quando tem alteração genética? Na verdade, assim, quando você tem, conforme a mutação genética, a indicação, lógico que com uma equipe multidisciplinar, porque você não pode, não é obrigatório, mas se existe uma mutação genética, a indicação é de retirada das duas mamas, como redução de risco. Antigamente se falava que era uma mastectomia profilática. Hoje já se viu que você não isenta o risco, você consegue reduzir o risco. E conforme o tipo da mutação, tirar os ovários, depois dos 45 anos. As mamas depois de prole constituída e os ovários depois de 45 anos. Quer dizer, tira as mamas depois dos 45 anos, mas também para as pessoas que já tiveram os filhos e amamentaram. Sim, geralmente sim. Ou pacientes que optam por não ter filhos, a gente até pode tirar antes, mas já não é tão recomendado. Você tem que fazer alguns termos mais complexos para conseguir tirar. Aliás, essa questão é uma pergunta interessante. Nas alterações de câncer, de tumores, depois disso, a mulher ainda pode amamentar? Se você retirar a mama toda, não. Porque aí o tecido mamário foi embora, não produz produção do leite. leite. Se você retira parcialmente, existe a possibilidade de amamentar? Até existe, mas toda vez que você faz um quadrante ou retirada parcial da mama, obrigatoriamente você faz a radioterapia. A radioterapia, o efeito que ela tem no tecido mamário, não sai do corpo, vamos colocar assim. Então, não é com o tempo você vai deixar de ter aquele efeito. Aquela radiação Exatamente. permanece... Aquela vasculite que eu falei que Exatamente. causa, aquela queimadura é eterna. Até você pode produzir o leite, mas eu acho difícil. Agora, na mama contralateral, na mama que você não teve o tumor, aí você conseguiria amamentar normalmente. E também a pergunta para plástica, quer dizer, depois de colocar uma prótese de mama, a mulher ainda pode amamentar? É sempre igual? Colocar prótese não é impeditivo nenhum de amamentar, não tem problema nenhum. Você pode amamentar normalmente. Inclusive, várias cirurgias de redução mamária, dependendo da técnica usada para reduzir, a gente mantém os ductos, mantém a integridade dos ductos mamários e pode também manter a amamentação depois. Então, não só a prótese não é um impeditivo, como também as reduções de mama muitas vezes não são impeditivas. Muitas vezes não. Tem algumas mamas específicas, por exemplo, aquelas gigantomastias, aquelas mamas que a gente acaba tendo que tirar 2, 3 quilos de mama, que aí é uma técnica muito própria, que a gente precisa tirar o mamilo, fazer a mama e fazer um enxerto de mamilo. Aí você você corta os ductos. Aí nessas mamas não dá. Mas aí são exceções. Em todas as outras técnicas de cirurgia mamária, a gente mantém a capacidade de amamentação. Vocês têm alguma pergunta que vocês escutam muito no consultório, assim, quando envolve essa questão do tratamento do câncer de mama, da reconstrução de mama? No meu caso, a pergunta de todas é se elas vão ser curadas, né? É, a grande dúvida. A grande dúvida. E quando você fez a mastectomia total, ou seja, tirou a mama toda, isso ainda assim não impede que o câncer retorne? Não. Na verdade, assim, a gente não consegue... lógico que quando o tumor é descoberto na fase mais inicial, por isso que eu falei no início que o desejo é que a gente descobrisse na fase que não dá sintomas, porque quanto menor o tumor, mais chance de cura a gente tem, tá? Então, assim, mesmo tumores iniciais, a gente não consegue ter uma garantia de cura, porque existem tumores que a genética, o cerne do tumor é ruim. Então, assim, mesmo você retirando a mama toda,
você deixa a pele, existe tumor que aparece na pele, você não tira 100% dos linfonodos, que são as ínguas da axila. Existem tumores que eles iniciam Às nos vezes os linfonodos. tumores eles estão ainda naqueles gânglios, e aí Exatamente. aquilo vai... O tumor de mama é considerado uma doença sistêmica, né? Não Sistêmica. mamária. É diferente de um tumor que é específico daquele órgão, que quando você tira, você tem certeza que saiu tudo e acabou. Por exemplo, tem tumores assim na pele, no rosto. A hora Você que tirou, saiu com margem, tipo vaso celular, o câncerzinho de velho que a gente fala. Você tirou, saiu com margens livres, vem lá na biópsia, margens cirúrgicas livres, acabou. Você tem certeza que está curado. Aquele eu brinco com os pacientes. Acabou, esse está página virada, né? Mas o da mama é um tumor mais delicado, por isso tanto tratamento junto. A químio, a rádio, a cirurgia tudo em conjunto, porque ele é um tumor mais cheio de nuances, né? Ele pode ter células circulando pela corrente sanguínea e a gente não consegue saber. E no momento que você faz o diagnóstico, que você faz o primeiro estadiamento, os primeiros exames para avaliar os órgãos vitais do nosso corpo, não tem nada visível. Mas eu não consigo te garantir que essa célula que está circulando, ela não reapareça em algum outro lugar, ou mesmo na mama contralateral, depois de um tempo. Então, quer dizer, conviver com um pouquinho dessa incerteza acaba sendo uma realidade. Sim. No fundo, todos nós convivemos com incerteza, a gente não sabe de nada, né? Mas quando a gente é convidado a pensar que alguma coisa já veio, pode voltar, parece que é mais concreto, né? É que a gente fala assim, o da mama, há pouco tempo atrás, falava-se que após 5 anos você estava curado. Hoje a gente sabe que pode aparecer até 10 anos alguma coisa. Tá? Se aparecer alguma coisa depois de 10 anos, é alguma coisa nova, não tem a ver com o tumor que você já teve. Lógico que existem exceções, porque medicina a gente sabe que não é uma ciência exata. Mas tem algumas coisas que a gente tem uma noção que, não, esse caso, a chance de aparecer alguma coisa é o mínimo. Não, aquele outro caso, com aquele outro subtipo tumoral, existe uma chance grande de acontecer alguma coisa. Então, existe um estadiamento prévio que nos deixa cientes de um risco que é maior ou menor. Só que eu falo com as minhas pacientes, todas, eu falo, lembre que você teve a doença, mas não viva a doença. Porque se você fica demais, parece que você atrai coisa ruim também, né? Então, você tem que lembrar para se cuidar. Interessante. Mas não viver a doença. Eu sou uma pessoa não viver doente. Em função da doença, Exatamente. Viver em função da vida, né? Interessantíssimo. Aliás, uma coisa, durante esse processo diagnóstico, faz a biópsia. A biópsia entra uma agulhinha, puxa, aspira. A biópsia pode fazer espalhar esse câncer? Graças a Deus, não. Mas existe, infelizmente, esse mito. Inclusive, muitas pacientes perguntam, ai, doutora, mas vai tirar um pedacinho e vai espalhar. Na verdade, a biópsia é a forma da gente ter o diagnóstico e ela não espalha nada. Tá? O que tiver que espalhar, ou já espalhou, vai espalhar por outro motivo, não pela biópsia. Então, assim, a biópsia é fundamental para o diagnóstico e para definir tratamento. E silicone, Ju, aumenta o risco da pessoa ter câncer ou atrapalha nos exames que fazem diagnóstico? Não, silicone não aumenta o risco de câncer de mama, tá? Em nada. Não favorece o câncer de mama, especificamente em relação ao diagnóstico. Há vários trabalhos que mostram que aumenta o diagnóstico, por quê? As mulheres que têm silicone vão mais ao médico, fazem mais exame nas mamas, fazem mais exame de imagem. E tem outra coisa, a prótese está sempre atrás da glândula mamária. Então, se você tem um silicone e examina a mama, a sua mama está apoiada sobre a prótese. Então, não muda em nada você sentir, palpar a mama. A mama está apoiada em cima da prótese de silicone. Então, não há essa questão de silicone causar câncer de mama. Existe uma exceção, que às vezes é importante citar, mas isso é um tipo de câncer de mama
que é um tipo de linfoma que se forma na cápsula das próteses de mama. As próteses texturizadas, paciente que tem a prótese texturizada, que dali uns 8 a 10 anos aquela prótese forma uma cápsula. Naquela cápsula da prótese existe uma chance minúscula, porque a incidência é muito, muito, muito pequenininha, de desenvolver um linfoma na prótese da cápsula. E aí aquele linfoma é algo que vai se espalhar para a pessoa se não for tratada, se não for detectada? Pode. Qual é o sintoma desse tumor? Que não é um câncer na mama, é um câncer na cápsula da prótese e é um linfoma. Chama linfoma anaplásico de células grandes, que se forma na cápsula da prótese texturizada. Você sente dor na prótese, um aumento de volume, porque geralmente aquela cápsula com aquele tumor vai soltar líquido. Então, geralmente, aquela mulher que tem aquela prótese há muitos anos, ela vai procurar o médico, porque ela vai ter dor, vai sentir aquilo que vai doer, vai inchar, então ela vai ao médico procurar. Mas não são todas as texturizações também. Não, é uma prótese específica. E, aliás, inclusive, de uma marca específica que saiu do mercado quando descobriram que causava. Mas ainda tem muita gente que... Algumas pacientes que ainda têm essa prótese. Então, por exemplo, as próteses hoje utilizadas não causam, porque a prótese que causou esse tumor saiu de mercado. A texturização foi proibida. Foi proibida. Mas, então, tem algumas pacientes que usaram e que ainda pode existir esse diagnóstico. Eu nunca vi. Em 25 anos de consultório, eu nunca vi. Chegou a ver alguém? Não, ainda não. É muito raro mesmo. Aqueles casos anedóticos que a gente sabe que existe, mas é muito raro de acontecer. É que, na verdade, foi muito divulgado isso quando apareceu, né, Ju? Uhum. E muitas mulheres que tinham prótese dessa marca, que não eram, inclusive, esse tipo de texturização, foram atrás dos cirurgiões plásticos para trocar essas próteses. Até próteses que não eram essas que aumentavam esse risco. Pelo fato de serem próteses ou de serem texturizadas... Foi muito divulgada pela mídia. A mídia divulgou demais. Mas a resposta objetiva, assim, prótese não causa câncer de mama. E nesse contexto de mídia, quando é comum o paciente chegar muito mal informado pela internet, ou então captou informações ali na internet que deixaram a pessoa mais confusa, quais são as coisas comuns de... Eu brinco com as minhas pacientes que você digitar no Dr. Google unha encravada vai falar que você vai morrer amanhã, né? Então, assim, as pacientes chegam com um exame alterado e já colocam no Dr. Google o que é o BIRADS 4, o que é o BIRADS 5, o que é o BIRADS 3. E tudo, geralmente, vem coisas muito catastróficas, tá? E acaba que gera uma ansiedade muito grande nas pessoas. A pessoa já está preocupada, ainda lê alguma coisa que parece grave, parece séria, a pessoa fica muito assustada. Fica muito assustada. Eu falo que existem os extremos. Aqui não sabe, tipo, caiu assim, de gaiato, vamos colocar assim, que não sabe nem o que está acontecendo. E as que vêm cheias de informações erradas. Algumas com informações certas, que sabem onde pesquisar, mas a maioria com informações erradas. Se você já passou por isso, já tomou um baita susto lendo alguma informação mal dada pelo Dr. Google, conta aqui pra gente nos comentários, pra gente poder se divertir junto com você, agora que você já descobriu que, na verdade, não era bem isso. Pra gente caminhar para o nosso momento pílula de conhecimento, vocês trariam algum conselho, alguma coisa que vocês acham que seria importante que as mulheres ouvissem agora, durante esse podcast, para falar sobre... a mulher, o câncer de mama, a prevenção? Uma coisa que eu acho que é muito importante, não só para mulheres, mas para homens também, as mulheres visitem seus ginecologistas regularmente, façam seus exames de rastreio regularmente, mesmo que doa um pouco, mas que você ter um diagnóstico precoce faz toda a diferença entre a sua cura ou não. E os homens... geralmente eles vão atrás só quando já tem alguma coisa, não só relacionada a câncer de mama. Então, acho que toda pessoa deveria ter um médico que confie e que vá com frequência. Muito bom. Mensagem final aí para os ouvintes?
Uma coisa bacana que eu acho que a gente podia aproveitar nesse podcast, em que nós vemos pela primeira vez em duas, eu vim com a minha amiga do peito, literalmente minha amiga do peito, para tratar desse assunto. Eu acho que é muito legal poder estar compartilhando esse momento aqui com meu irmão querido e com a minha amiga querida, de um assunto que traz uma coisa fantástica que a gente consegue, que é trabalhar em equipe, né? Eu acho maravilhoso o que a gente consegue fazer, trabalhando juntas. Ela faz as mastectomias, eu faço as reconstruções, e em inúmeras outras situações a gente está sempre se ajudando. O que eu preciso, eu ligo para ela, o que ela precisa, ela me liga, e isso torna a nossa profissão, que nem sempre é fácil, um pouquinho mais amena e ajuda a gente a tentar dar o melhor para os pacientes. Com certeza. Duas cabeças pensam melhor que uma. Principalmente quando se comunicam, né? Sim, e aí, se comunicam e se dão bem. nesse sentido, a gente tem uma equipe bacana aqui na região. Legal. Pessoal, olha, é um prazer ter recebido a doutora Juliana Ajubiguide, a doutora Maíssa Scandiucci aqui no programa para a gente falar sobre câncer de mama. Se você também gostou, como eu, compartilha, curte, porque isso é muito relevante para nós. Um abraço para todos vocês. Obrigado, meninas. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Até a próxima.